No vídeo de hoje tentaremos explicar, na verdade, ter uma perspectiva macro para o setor de infraestrutura em 2023. Basicamente, a gente vai tentar responder 3 perguntas ou tentar abranger 3 temas principais, né? Primeiro, quais são os valores, né, que terão disponíveis para o investimento em infraestrutura em 2023? O plano de concessões, né, aquela onda de concessões que a gente teve, vai continuar? E quais são as perspectivas desse novo governo para o nosso setor? Vamos embora? E para tentar responder essas perguntas, a gente vai começar com o plano de 100 dias do governo, tá? Basicamente ele se apoia em 3 pilares aí, ou 3 temas principais. Primeiro, ampliação do investimento público no setor de infraestrutura, né? Continuidade no programa de concessões, tá? E retomada, né? Financiamento público para retomada de obras paradas. A gente é apartidário, né? Então, independente do governo, se é governo A, governo B, a gente no canal aqui vai tentar mostrar os números, né? E sempre tentar, obviamente, ver o lado positivo, né, para o nosso setor. Que a gente cresça muito aí ao longo de 2023, 2024, independente, né, do governo que a gente tem aí, tá? Retomando o tema aí, né, na verdade, o governo nesses 100 dias, né, ele tinha um orçamento de 1,7 bilhão de reais para investimento em melhorias em rodovias, né, e retomada de obras paradas, tá? Então, basicamente, 670 quilômetros de obras paralisadas teriam um investimento desse montante, e também 14 mil quilômetros de rodovias. Cara, muita coisa, hein? Qual que é a ideia, né? Na verdade, é manter as condições de trafegabilidade e, né, principalmente dar condições de conforto e segurança para o usuário para escoamento de safra agrícola. Então, esse é o principal objetivo aí no investimento inicial de 100 dias na nossa área de infraestrutura. Além disso, né, o governo pretende entregar 861 quilômetros de rodovias pavimentadas, sinalizadas e com condição, né, de trafegabilidade, além de 72 pontes. Tá? Basicamente, essas obras ficariam em 12 rodovias que vão apresentar aí aqui um infográfico para vocês, né? Mas esse seria a ideia geral, né? Um plano macro aí do governo para essa retomada inicial nesse plano de 100 dias. Tá? Obviamente, terão outros investimentos ao longo do ano aí, né? Que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Mas a ideia principal do governo é basicamente, resumindo, né? Melhorias de pontos críticos, retomada de obras paralisadas, né? E entrega de algumas obras que estão a ponto, que já estavam do governo anterior, a ponto de entrega. E dentro do plano de 100 dias, né, como eu disse, tem na verdade, o governo ele quer dar continuidade nesse plano de concessões rodoviárias, tá? E basicamente, qual que é a ideia dele, né? Na verdade, primeiro, ele vai avaliar aproximadamente 15 mil quilômetros de concessões que foram feitas, então ele vai reavaliar, ver as condições, enfim, né? E vai tentar fazer novas concessões, na verdade, estudar novas concessões. Todo mundo sabe da dificuldade que qualquer governo tem para iniciar uma concessão, para conceder algum trecho, né? E desse governo não vai ser diferente, tá? Então, são temas que terão que ser resolvidos aí, ser debatidos, né? Quando a gente fala de, por exemplo, debêntures incentivadas, né? Outros sistemas de financiamento, como que você vai atrair o investidor, né? Visto que, né, o mundo provavelmente passará por uma recessão, né? Por exemplo, você vê nos Estados Unidos a taxa de juros aumentando continuamente, aqui a gente está com uma taxa de juros alta também, então isso na verdade ele espanta um pouco o investidor nesse tipo de investimento. Então o governo tem um desafio grande. E para você ter mais detalhes, né, dessa matéria sobre as concessões, o que o governo pretende fazer, não pretende fazer, leia a nossa revista. Link na descrição abaixo, totalmente gratuita. Bem, e dando continuidade no nosso tema aqui do vídeo, vamos falar um pouco mais de orçamento, tá? Mas, primeiramente, segundo a Confederação Nacional dos Transportes, né, a CNT, de 2010 para cá,
houve um decréscimo em relação às condições das rodovias. E basicamente, né, em 2010, 2011, os investimentos caíram cerca de 20 bilhões de reais. É um número significativo aí que todo mundo torce aí para que seja retomado e todo usuário tenha condições de trafegar legal aí nas rodovias federais. E basicamente a boa notícia é que, na verdade, o governo tem como orçamento para esse ano cerca de 19 bilhões em investimentos nesse setor, né? Isso é quase 3 vezes maior do que foi investido em 2022. Então, como perspectiva macro aí, a gente espera que esse ano, né, tenha bons investimentos aí no setor, se tudo andar e tudo for cumprido conforme está no plano aqui. Dando continuidade, né, na verdade, como eu tinha falado anteriormente, a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, ela classificou como regular, ruim ou péssimo 66% das rodovias. Isso é um número alarmante aí que a gente espera que ao longo dos anos aí venha decaindo, né? Mas, para tanto, há necessidade de todo um investimento não só em obra, né? Na verdade, tem a parte que antecede as obras, que é a parte de projeto. E para isso, né, a Catra Engenharia está à disposição aí. Se vocês querem conhecer um pouco mais dos nossos serviços, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, onde vocês podem acessar, ver os profissionais, ver que áreas que a gente atua. Bem, como eu tinha explicado no começo do vídeo, né, o governo ele terá, obviamente, como qualquer outro governo, inúmeras incertezas, né? As previsões aqui, no fundo, elas serão corrigidas ao longo do ano aí, e obviamente a gente só vai ter certeza do que foi realmente realizado ou não, né, em função da economia, enfim, de diversos fatores no fim do ano, tá? Mas uma das incertezas, né, que a gente já tem atualmente aqui em relação às concessões, né? No fundo, teve algumas concessões que estavam em estado avançado, né? Obviamente, para qualquer governo, né, elas foram paralisadas, então, independente do governo, elas seriam paralisadas. Eu também, se fosse o governo, eu paralisaria para analisar esses contratos, né, o modelo, enfim, de forma a ter certezas das condições, né? E uma das concessões, né, um dos leilões que foram paralisados foi a oitava rodada de leilões de aeroportos, tá? E dentro, né, desse leilão aí, tem 2 aeroportos significativos dentro dessa oitava rodada, que é o Galeão e Santos Dumont. O Galeão, na verdade, agora em fevereiro, a empresa que tem a administração dele, que é a Changi, eu não sei na verdade o pronunciamento se é Changi ou Shang, enfim, ela quer devolver, né? Quer devolver a concessão, obviamente por diversos motivos, né? Todo mundo sabe, passou por uma pandemia, o volume de tráfego aéreo vem reduzindo, enfim, tem diversas condições e talvez eu não sei como que foi amarrado esse contrato de concessão, mas eles querem devolver, né? E então o governo, no fundo, quando ele abrir a oitava rodada, com certeza vai colocar o Galeão junto, né? Os 2 aeroportos do Rio. Mas qual que é a meta do governo, né? Eu acho que talvez dar condições ou fazer que, na verdade, essa empresa ela desista, né? Desista da desistência. Então, ela desista de devolver a concessão para o setor, para a retomada. Então, no fundo, o governo entende que isso é a melhor condição, melhor, né, para ambos os lados. Obviamente, eu acho que isso daí deve ter bastante negociação, então não é uma coisa simples e fácil aí de resolver. E caso, na verdade, a empresa na verdade, não haja um convencimento da empresa na não devolução da concessão, né? E aí, em último caso, caso não tenha rodada de concessão, esse aeroporto voltaria para a Infraero, tá? Eu acho que é um retrocesso, na verdade. Então, eu acho que provavelmente o governo ele vai dar algumas condições para que a empresa tenha a condição de continuar a administração ou ele vai conceder, né? Sinceramente, eu acho que para a Infraero é o último dos últimos casos e mesmo se acontecer é por um período limitado aí, tá? Por fim, né,
O último pepino que o governo tem na mão aí é o Porto de Santos, tá? Na verdade, foi paralisado também, né? A gente sabe que o governo paulista ele tem atuado junto com o governo federal para a retomada desse tema, desse assunto, né? E talvez tenha uma divisão entre a concessão do canal e a concessão do porto. São assuntos que serão discutidos, que tanto entre o governo paulista e o governo federal, né? Mas que com certeza vai ser um assunto que vai se prolongar aí ao longo dos anos, até porque é o principal porto do Brasil, né? E obviamente demanda bastante estudos, bastante assertividade no modelo, né? Para que não tenhamos problemas futuros. Pessoal, então finalizando o vídeo aqui, no fundo a gente quis apresentar uma perspectiva macro, né, em termos de investimento em infraestrutura. Obviamente a gente vai acompanhando todo esse processo ao longo do ano, vai comunicando vocês, enfim, o que sair na mídia, a gente, né, vai atuando. Sinceramente, a perspectiva é que tenha um crescimento no setor de infraestrutura, como eu tinha falado anteriormente, não tem como deixar de investir em infraestrutura porque esse é o caminho é um caminho crítico, né, para desenvolvimento, para crescimento do país. Então a gente acredita que o governo dará sim atenção a esse tema, assim como já começou no plano de 100 dias. E obviamente a gente sempre tem a perspectiva positiva aí de crescimento para o setor. Joia? E mais uma vez aqui só queria deixar um disclaimer que a gente não tem lado partidário, né? A gente não tem partido A, partido B, governo A, governo B, né? A gente vem aqui apresentar de forma geral algumas notícias, a nossa visão em relação ao assunto, né? E eu convido vocês também para seguir as nossas redes sociais e lá você vai ter em tempo real, né, todas as nossas atualizações. A gente tem a revista Caterinfra, né, que deu origem a esse canal aqui, tá? A gente também tem 2 livros, né, que é o Estradas do Mundo e Aeroportos do Mundo, tá? Que estão disponíveis na Amazon. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tá joia? Grande abraço e até mais.